E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Então, nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre algumas funcionalidades extras e variadas aqui do Audacity para a nossa edição de áudio. Então aqui eu já tenho dois áudios importados. Caso você não saiba como importar um áudio, tem outro vídeo que mostra isso, entre outras funções também, né, mais básicas. Então aqui eu já tenho dois áudios importados. Um é um capítulo de um livro, um capítulo do livro Sapiens, do autor Yuval Harari. E essa outra aqui é uma música, né? É uma música This Love, do Maroon 5. E eu peguei esses dois áudios, no caso, um mais voz e outro música, para falar de algumas diferenças entre áudio para quando a gente está captando voz e quando a gente está captando mais outros instrumentos para compor uma música mesmo, né? E tem algumas funções que são interessantes da gente utilizar para um caso e para outro. Então aqui a gente pode vir primeiro em analisar, nessa opção aqui na barra superior do lado de efeitos, e a gente encontra três funcionalidades que são interessantes para a gente conseguir verificar. Para a gente utilizar essas funcionalidades, a gente tem que selecionar um trecho de áudio ou uma faixa inteira. No caso, eu vou selecionar uma faixa inteira para mostrar com vocês como é que funciona. Então, esse primeiro aqui, encontrar batida, ele vai detectar no nosso trecho selecionado alguma, como o próprio nome já diz, uma parte do áudio, alguns pontos do áudio ao longo do tempo que tem um sobressalto na amplitude, né? Ele faz isso a partir de um limiar que a gente define e com isso ele vai conseguir identificar algumas batidas, né? Alguns passos que são marcados no compasso da nossa música, né? Do nosso áudio. Então a gente pode ver aqui, no caso, nesse aqui que é só voz, né? Que é só um audiolivro. Pasta 1, parte 1. Ele não vai encontrar uma batida porque não tem, por exemplo, uma bateria tocando, né? Não tem um bumbo, não tem algum instrumento fazendo a batida. A gente pode alterar o limiar aqui, eu vou deixar o padrão para ele tentar analisar, mas a gente vai verificar aqui que embaixo ele adiciona uma outra faixa, que é uma faixa de rótulos, né? Uma faixa de tags, e a batida que ele encontrou foi só as batidas aqui no início, quando ele tem a primeira fala de introdução, né? E, então, para áudios voltados só voz, né, audiolivros, essa função aqui ela não é muito pertinente, mas de modo contrário, aqui para uma música, ela pode ser interessante se a gente fizer essa análise e vamos ver a diferença entre os dois áudios, né? Ele vai encontrar a batida aqui, como o áudio é um pouco mais longo, ele talvez demore um pouco mais. E aqui a gente vê que ele já encontrou as batidas ao longo de toda a música, né? E com isso a gente já pode verificar que aqui essas batidas elas estão de acordo com a bateria, né? Outra funcionalidade também ali no analisar, que daí no caso ela pode ser mais interessante para audiolivros, né? Caso a gente esteja fazendo a edição de audiolivros, seria esse caso aqui de silêncio e de som. Então a gente pode avaliar aqui que o encontrar silêncio, como o próprio nome já diz, ele vai encontrar trechos mudos, né, trechos de silêncio ao longo do nosso áudio. Aqui a gente pode configurar também algumas opções, alguns fatores, mas vou deixar o padrão aqui, que o padrão ele já consegue fazer uma boa análise. Então aqui, ó, a gente deixou lá 1 segundo de silêncio e ele já identificou esses dois silêncios aqui no áudio, né? Por que isso é interessante, no caso, voltado a audiolivros? Porque, por exemplo, na gravação pode ocorrer muitas falhas, né? Quando a pessoa está narrando, quando a pessoa está dublando, tá gravando o áudio, e com isso, esse silêncio que a pessoa faz quando erra a pronúncia, quando erra a leitura, a gente pode detectar na hora da edição. Então, isso, claro que depende também na hora da produção, na direção de gravação, mas isso costuma ser utilizado quando a pessoa que está lendo, está fazendo a gravação erra, ela deixa um tempo de silêncio, né, alguns segundos ali de silêncio, e daí retorna a leitura. E com isso, na hora da edição, o editor de áudio vai conseguir identificar isso de uma forma mais rápida, mais prática. Aqui
na faixa de música a gente poderia utilizar o silêncio, mas como não tem mais do que 1 segundo de silêncio, ele não vai detectar nenhuma parte de silêncio, né? Só no início e no final da música. Então não é tão interessante a gente analisar para a música. Outra parte também é encontrar som, que ele acaba identificando diferentes trechos de som do nosso áudio. Também tem outros fatores, mas vou deixar o padrão. E isso é interessante caso a gente esteja fazendo o próprio audiolivro aqui para fazer a separação em capítulos, né? Então aqui ele já identificou 1, 2, 3, já identificou 5 sons, né, que ele caracteriza como sons, mas são 5 partes do áudio. Então essas 5 partes do áudio a gente já pode perceber aqui que a 1 seria como se fosse a introdução, a 2 o áudio inteiro, e aqui essas 3 a gente pode analisar, pode dar um play para ver. Uma delas se tornou. A outra é nossa avó. Esqueleto no armário. Essa outra parte aqui, que ele diferencia o som 2 do som 3, seria já uma alteração de tema, né, no capítulo, ou até mesmo alteração de capítulo. E isso ele está diretamente relacionado ao silêncio, né? Então ele encontrar som, ele é diretamente relacionado ao encontrar silêncio, porque ele vai conseguir identificar as partes de silêncio do áudio e vai conseguir caracterizar essas diferentes tipos de partes na nossa faixa. Então, essas são as ferramentas de analisar. Outras ferramentas aqui de efeitos que são interessantes, um pouco mais avançadas também, são os filtros, né? Filtro passa baixa ou filtro passa alta. Aqui a gente pode verificar que esses filtros eles são referentes a frequências, né? Então, filtro passa baixa ele vai passar só frequências baixas, caso a gente queira tirar, por exemplo, algumas frequências altas que não são desejáveis no nosso áudio. E o filtro passa alta inversamente, né? Do modo contrário, ele vai deixar passar só as frequências altas, né? Se você quiser analisar, dá para verificar vendo pelo espectrograma aqui do nosso áudio, né? Aplicando o filtro passa baixa, a gente vai verificar que o áudio ele vai ter predominância só mais nas frequências baixas. Então aqui na música a gente tem todo esse espectrograma e a gente vê que tem a parte vermelha, né, que é mais intensa ao longo de toda a escala de frequência aqui, né, até 8 kHz, por exemplo. E a gente selecionando o áudio e fazendo o filtro passa baixas, configurando aqui na frequência de 100 Hz, pode ser. Ele vai carregar e vai deixar atenuar as frequências mais altas. Ele não vai totalmente mitigar as frequências altas, ele não vai totalmente deletar as frequências altas, mas vai atenuar elas e deixar predominante as frequências baixas, como a gente pode ver aqui. E o filtro passa alta seria a relação inversa disso, né? A gente veria que só as frequências mais altas que acabam se predominando. E aqui, como eu ia falar, algumas diferenciações entre áudio para audiolivros e áudio de música mesmo, a gente já percebe até nas próprias informações, próprias configurações do áudio. A gente vê que um áudio de audiolivro ele é aqui em mono, ou seja, gravado em um canal só, e com a taxa de amostragem em 22 kHz mais ou menos, e porque ele não precisa de tanta qualidade, né, para reprodução depois na versão final dele, né? Então, audiolivro ele não precisa ter uma qualidade tão alta quanto músicas, que é no caso aqui dessa música aqui embaixo, que ela é em estéreo, né, em 2 canais, e tem 48 kHz de taxa de amostragem. Então, dá para ver que ela já tem uma qualidade maior. E em relação também à exportação de áudio, a gente vê aqui no Audacity, depois feito o projeto, depois de encerrado, dá para exportar o áudio com algumas diferentes extensões, né? Então, a gente tem aqui extensões principais, por exemplo, MP3, Wave, OGG, e dá para exportar áudio como e selecionar outros tipos de extensão. Então, a gente verifica aqui que, dependendo da extensão, a gente vai ter uma característica diferente no áudio resultante, né? No nosso arquivo que ele vai resultar, que ele vai gravar no nosso computador. Então, a gente tem, por exemplo, o áudio MP3, que o áudio MP3 ele é um áudio que compacta mais o nosso arquivo
mas ele de certa forma acaba perdendo a qualidade, né? Ele, em geral, para as pessoas, de forma geral, não conseguem identificar a perda de qualidade em MP3 porque ele corta as frequências mais altas, né? As frequências que são basicamente inaudíveis para a gente, né? Que muita gente não consegue ouvir, que seria acima aqui de 14 kHz, mais ou menos, né? A audição humana, relembrando que vai aproximadamente até 20 kHz. Então a gente pode ver aqui no MP3 que ele corta todas essas frequências aqui acima dos 14, né, 13 kHz. Esse áudio aqui, de áudio livre, a gente pode avaliar, esse áudio aqui é um áudio wave, mas como é só na faixa da voz, ele não tem frequências muito altas. Mas de toda forma, o áudio MP3 ele é mais compacto, né? Vai dar um tamanho de arquivo menor, mas ele corta essas frequências aqui mais altas. Outro tipo de áudio, que é o wave, ele não vai fazer esse corte nas frequências mais altas. Então, ele também é um áudio que foi produzido pela Microsoft, né, em parceria com a IBM, mas ele é um tipo de áudio que é bastante aceito, né, por diversos sistemas, e ele tem uma boa qualidade, né, então ele não faz esse corte de frequência. Já o áudio FLAC, né, que o nome dele, o acrônimo, né, a sigla significa Free Lossless Audio Codec, né, um codec de áudio sem perdas, né, lossless, o L que simboliza isso. Ele também é um áudio sem perdas e também é aceito em diversos sistemas, mas claro que depende do sistema se tiver o codec para poder interpretar o áudio, né? Se não tiver, ele não vai conseguir reproduzir. Mas de toda forma, um dos mais ali, né, entre os mais aceitos, a gente tem o Wave e o MP3, né? O MP3 está entre os mais aceitos assim para áudio, assim como o MP4 também é uma das extensões mais aceitas para vídeo. Então, no caso, se você não quiser ter perda nos áudios, é interessante exportar em Wave ou em FLAC. E até mesmo quando vai fazer a produção, exportação de áudio para poder fazer upload em plataformas digitais, assim como Spotify, Deezer ou Tidal, entre outras plataformas de música, né? Eles acabam só permitindo que sejam feitos uploads de áudio, né, para distribuição em extensões que não têm perdas, ou seja, em Wave ou em FLAC ou outras extensões que não têm perda no áudio, né? Isso para ter a maior fidelidade e a maior qualidade no áudio resultante. Então, isso daqui foram algumas funcionalidades um pouco mais variadas e avançadas no Audacity, que a gente pode avaliar, além de algumas dicas, né, algumas informações sobre exportação de áudio, diferenciações entre edição de áudio livre e áudio para música. E caso você não tenha visto outros vídeos e queira saber um pouco mais sobre funções básicas, entre outras funcionalidades do Audacity, tem na playlist aí de edição de áudio no canal para poder visualizar. Então é isso daí e até a próxima.